Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel, que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, dentro da oitava de Natal, dia 28 de dezembro, nós celebramos hoje os santos inocentes mártires. A liturgia que a gente acabou de ler, a leitura que nós acabamos de ler hoje do Evangelho de São Mateus, nos fala do relato, de Herodes, o Herodes da época do nascimento de Cristo. Não é o Herodes da época da morte de Cristo. Aquele Herodes do qual Pilatos mandou Jesus para Herodes. Não, aquele lá é filho do outro, né? O Herodes da época de Jesus, ele é chamado de Herodes o Grande. O outro Herodes seria o Herodes Antipas, né? Depois ainda tem mais um Herodes ainda, que é o Herodes Agripa. Então nós estamos falando aqui, é preciso diferenciar esses Herodes, né? Nós estamos falando aqui de Herodes o Grande, que é aquele da época do nascimento de Jesus. E a datação é por volta de -4, a gente poderia dizer assim, que marca aí a data do nascimento de Cristo. Seja como for, aqui nós vamos entrar na questão das datas, né? Que isso nos levaria muito longe para explicar. Mas seja como for, o Herodes aqui, o Herodes Grande, ele que tinha recebido a visita dos magos, né? E tinham perguntado aos magos aonde nasceria, e ele informado de tudo isso, cercado de tudo isso, também cercado da sua corte, dos sábios e de todos. Ele então, sabendo que, uma vez que ele manda os magos até descobrir aonde o menino tinha nascido, o suposto rei, que ele também queria lá adorar, é claro que ele não queria ir lá adorar. Ele queria saber de tudo para poder, então, a partir daí, então, ele reinar absoluto e destruir todos os seus adversários. A primeira coisa aqui que a gente precisa dizer é que Jesus é rei sim, mas o reinado de Cristo não é o reinado de Herodes. O reinado de Cristo é outro reinado. Isso aqui precisa ficar claro para cada um de nós. Mas voltando ao texto bíblico, uma vez que os magos, eles, ao visitarem São José, Nossa Senhora e o menino Jesus, eles voltam por outro caminho. E aqui é interessante, né? Interessante dizer algo. Todos aqueles que têm um encontro pessoal com Jesus, eles não seguem mais o mesmo caminho. Isso aqui é muito claro, né? E inclusive se diz também que, uma vez que acontece esse episódio na Sagrada Escritura, se deu por finalizada toda a astrologia. Toda a astrologia, inclusive a astrologia é algo que é condenado no catecismo, é condenado pela Bíblia, e aqui é colocado um ponto final de uma vez por isso. Porque eles vão seguindo uma estrela, né? Para dizer que a verdadeira estrela que guia a nossa vida não são os astros. O verdadeiro sol que ilumina a nossa vida não são os astros, não são as estrelas, mas Jesus, e por isso ele é chamado de a estrela da manhã. O sol da justiça, o sol invictus. Por isso o Natal, né? No dia 25, no dia do sol invictus, solstício de verão, ali está, de fato, o verdadeiro sol que ilumina a nossa vida. Então,
os magos eles voltam por outro caminho. Eles têm um encontro pessoal com o menino Deus. E isso é o suficiente para mudar a vida deles. Aqui uma grande coisa para a gente saber que nós tivemos um encontro pessoal com Jesus é saber que nós mudamos de vida. Essa aqui é a grande sacada da coisa. Nós mudamos de vida quando nós tivemos um encontro pessoal com Jesus. Se nada mudou na nossa vida, se a gente continua a mesma coisa, eu digo para vocês, Jesus continua então sendo apenas uma teoria. Jesus continua sendo apenas uma história. Ele não se fez uma pessoa real, alguém que a gente encontra com ele. O documento de Aparecida vai dizer, o discípulo missionário de Cristo, ele nasce do encontro pessoal com Jesus, documento de Aparecida. É esse encontro pessoal com Cristo que muda todas as realidades. Foi isso que aconteceu com esses magos. Ora, uma vez então que eles voltam por outro caminho, eles mudam a sua trajetória, Herodes fica enfurecido. Enfurecido, ele manda matar em Belém e aos arredores de Belém todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Que atrocidade! Por isso é o que nós celebramos hoje. Os santos inocentes, que são considerados pela igreja como as primícias dos mártires, aqueles que já vieram para poder dar o seu sangue pelo Senhor. E aqui o texto que nós lemos cita a profecia de Jeremias, dizendo que em Ramá há grande choro e lamentação. É Raquel a chorar pelos seus filhos. E ela não quer ser consolada porque eles não existem mais. E aí eu lembro, enquanto digo isso, eu lembro de tudo aquilo que a igreja passaria depois. Depois do Pentecostes, como a igreja começa a crescer ali no território do Império Romano, que foi considerado o maior império já conhecido, né, de todos os tempos. Roma, grande Roma, foi ali até o ano de 313, mais ou menos, aonde os cristãos, aonde a igreja nascente, ela foi regando, né, o solo com o sangue dos mártires. A ponto de Tertuliano dizer, né, aquela frase bela, né, sanguis martyrum semen Christianorum, sangue dos mártires, semente de cristãos. Ou seja, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais se matava os cristãos, e aqui nós temos, a exemplo dos santos inocentes, nós temos, por exemplo, um Santo Inácio de Antioquia, que foi jogado para as feras, e que inclusive as pessoas queriam poupar ele disso, ele falou, não me poupe de ser trigo de Deus, eu quero ser triturado como um trigo de Deus. E ele vai para o Coliseu, ele vai ser jogado para as feras, ele vai cantando louvores. Por que não dizer também de um São Policarpo de Esmirna, um senhorzinho de 84 anos de idade, que também é trucidado, queimado, fisgado, tantas coisas que São Policarpo experimentou por causa do amor a Cristo, por causa da fé. Irmãos, hoje no dia dos santos mártires, nós somos convidados a, por causa de Cristo, nós não negarmos a nossa fé, nós não negarmos a nossa identidade de católicos, nós não negarmos que somos de Deus, mesmo que você que, se estiver me ouvindo que não seja católico, você não pode negar a sua identidade. Não pode. Se você é de Jesus, se você está com Jesus, aconteça o que acontecer, nós temos que ficar com Ele até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados, diante dessa palavra de Tertuliano, sangue dos mártires, semente de novos cristãos, nós somos chamados a regar a igreja de Cristo com o bom odor da santidade, o bom odor de Cristo, que, mesmo diante das maiores dificuldades, a gente não nega a nossa fé, a gente continua com o amor a Cristo, dando o nosso coração para Ele todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.